historiadores, eles procuram burlar, desmentir o que é verdade acerca da ressurreição de Cristo. Tentaram fazer isso e de fato não conseguiram até os dias de hoje, e não conseguirão nunca, porque o nosso Jesus, ele é ressurreto. E tem alguns pontos na Bíblia que ele foram escritos tão somente para ser discutido, não é para que houvesse discussão verbal acerca de haver conflitos, contendas, coisas dessa natureza, não. Uma discussão de conhecimentos, né? E essa é uma das palavras, e nós vamos ver por quê. Eu separei aqui mais ou menos uns 7 ou mais. Eu até sugeria que, se você tivesse uma caneta, você marcasse, porque não vai dar tempo de você me acompanhar, porque eu não vou poder esperar alguns versículos que eu separei aqui acerca disso que eu quero falar. Mas o importante é que você pudesse conhecer isso que nós vamos falar agora. Tá ligado, Moisés? Amém, 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 amém. Tá não, amém, amém, amém. Oi, som. Agora tá. Se ele der tilt aqui, eu ligo de cá. Amém? E nós vamos ler. Quem achou o capítulo 16? Pronto. Agora você vai identificar aí o versículo 13. Amém? Nós vamos ler até o 19. Não somente. Depois nós tratamos desse outro assunto aí que está após esse versículos, que é o 20º versículo até o 23º, aí é uma outra história. Amém? A confissão de Pedro, é assim que se intitula esse livro nas escrituras de São Mateus. Todos acharam? Quando eu pedi para que procurem outros livros, não procurem não, que vai dar um trabalho terrível. E tem alguns livros que vocês vão demorar de encontrar, para não atrasar. Aí vocês só vai ouvir o que eu vou falar. Quem quiser anotar para chegar em casa e estudar, amém. Amém? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Amém? Deixa a Bíblia aberta. Vamos fazer uma breve oração. Reclina um pouco tua cabeça. Querido Deus e amado Senhor Jesus, abre agora a minha mente, põe nela tão somente tudo aquilo quanto o Senhor quer falar. O que venha de mim seja anátema, que o Senhor destrua antes que chegue aos meus lábios.
Mas o que for do Senhor, produze-me a falar, para que teu povo ouça e guarde no teu coração. Quanto a mim, um pobre, mísero pecador, tem misericórdia de mim, meu Deus, e me permite falar da tua palavra, talvez não merecedor, nem digno, meu Deus, mas achado aos teus olhos, por misericórdia, na responsabilidade e incumbência de trazer a palavra do Senhor. Amém? Amém. Igreja, eu usei para a igreja de introdução, Jesus é o fundador da igreja. Alguns exegetas, como eu falei, alguns historiadores, teólogos, estudadores da palavra de Deus, eles têm uma grande confusão acerca desse texto. Por quê? Porque quando Jesus ele faz essa pergunta a seus discípulos, e Pedro, pela maneira que ele era, sempre para frente, sempre explosivo, ele não esperou que nenhum dos outros discípulos se antecipasse a ele, e por esse motivo, Deus usara logo Pedro, e Pedro, através de Deus, usa, e quando pergunta a Jesus, quem sou eu, ou quem tu achas? Pedro responde e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava falando de Jesus naquele momento, como João relata no capítulo 1 do seu livro, que ele era o verbo, e o verbo se fez carne. Mas há uma confusão, porque após essa resposta de Pedro, que Jesus diz, bem-aventurado tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, pois também te digo que tu és Pedro. Pedro significa o Pietro, fragmentos de rochas, mas Jesus diz sobre essa pedra. Pedra significa rocha inabalável. Aí há uma confusão entre eles, porque eles acham, na mente de alguns ideologistas, ou de pessoas que estudam a Bíblia, teólogos, e pessoas, exegetas, pessoas da natureza, porque acha que, num contexto que estava ali, Jesus aponta para Pedro. Se nós formos estudar na língua portuguesa, Jesus está falando de um pronome, louvado seja Deus, demonstrativo. Se Jesus falasse sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, aí tudo bem, mas o contexto diz, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Então, quando Jesus fala isso, ele abre em nome de Jesus ali um caminho tão grande, e depois nós vimos em Atos dos Apóstolos acerca do conhecimento que a nossa igreja é Cristo. A nossa igreja, ela é dividida por placas, por intenções humanas, por divisões de povos, por cabeças de homens, e Deus permite, se o nome dele for glorificado, se a obra dele está sendo feita em tais locais, que cumpram-se a vontade de Deus, que é de ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura da terra. Jesus, ele era, ele é, ele sempre será o autor e consumador dos fatos. Nós vamos ver, em nome de Jesus, como eu falei, na parte B do versículo de número 18, que ele fala um pronome possessivo, de posse. Ele fala sobre esta casa, ou sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E se nós pararmos, eu separei vários tópicos aqui, em nome de Jesus,
A igreja, ela não é uma instituição humana. A igreja, ela não é algo da vontade do homem. Aqui eu já vou começar a convidar vocês, os que puderem me acompanhar, em Colossenses, em nome de Jesus. Olha o que o livro que Paulo fala, em nome de Jesus, aos Colossos. A igreja de Colossos era uma igreja bastante relevante, era uma igreja bastante forte naquilo em que servia ao Senhor. No capítulo de número 1 e versículo de número 24, olha o que Paulo fala acerca disso: regozijo agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Repete comigo: pelo seu corpo, que é a igreja. Amém? Aí ele diz assim: da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que foi, louvado seja Deus, me concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então, quando Paulo usa essa expressão, pelo corpo, pelas aflições de Cristo, pelo corpo, louvado seja Deus, que é a igreja, ele já está dizendo que a igreja é fundada em Cristo Jesus. Volta aí cá, se você achar, Isaías. No Antigo Testamento, Deus já usara isso como profecia. Isaías de número 28, capítulo 16, diz assim, para me adiantar: portanto, olha que isso foi antes de Jesus pôr os pés na terra. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse, espere em Deus. O que ele queria dizer, eram os tempos 700 anos antes de Cristo. Ele já forma Cristo como a pedra, não um Pedro como pedras ou fragmentos de rocha, como era Pedro, mas uma pedra inabalável. Vai aí também em Salmos 22 a 24, em nome de Jesus. Salmos de número 22, capítulo 22, se não me falha a memória. Salmos 22, louvado seja Deus, exaltado seja Ele. Deixa eu ver se é isso mesmo. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Exaltado seja Ele. Salmos de número, deixa eu ver se é esse mesmo. Perdão, 118, 22, 23, 24 e 25. Salmos de número 118 diz assim, ó: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é a coisa maravilhosa aos nossos olhos. Esse é o dia que fez o Senhor, regozijar-nos e alegrarmos-nos nele. Ou seja, mais uma vez Deus fala sobre a pedra como Cristo ressurreto em nossas vidas. Há uma contradição em alguns oradores e pregoadores em dizer que naquele dia Jesus chamou Pedro da igreja edificada. Pedro não tem condições de combater demônios e nem diabo. E nós vamos ver, em nome de Jesus, quando voltarmos ao texto, que Jesus estava falando tão somente dele. Quem morreu na cruz? Quem foi morto na cruz?
Quem ressuscitou ao terceiro dia? Quem venceu a morte? Quem venceu o diabo? Então Ele é a nossa igreja, Ele é a nossa sustentação, Ele é o nosso braço forte, Ele é aquele aonde nós dizemos que não dá mais, não tem jeito, Ele diz: eu posso. Já falei isso aqui uma vez e vou repetir, que nenhuma das vezes da pregação de Paulo estava pregando em uma praça, tipo como ele pregava na Praça Ágora, ali em Coríntios. De repente, em um espaço de mais ou menos 50 metros de distância, quem aparece? Porque a Bíblia vai dizer que do capítulo 1 até o capítulo de número 12, aparece em nome de Jesus o pregador dos judeus, mas do capítulo 13 em diante aparece o pregador dos gentios. Quem era o pregador dos judeus? Pedro. Quem era o pregador dos gentios? Paulo. E Paulo, quando ele começa a fundar igrejas, baseado no conceito em que Cristo o elevou, a Bíblia vai dizer que ele estava pregando, louvado seja Deus, e de repente aparece o diabo, o espírito da morte, melhor dizendo, uns 50 metros distante de onde ele estava, e o povo ouvindo a mensagem que ele estava falando. E quando ele viu aquilo, em alguns milésimos de segundo, ele se estremeceu, mas o que ele observou, que o diabo estava assim, o seu agrilhão, e ele olha para o espírito da morte, e ele olha para o espírito da morte, e diz: o que é que você quer aqui? Cadê o seu agrilhão? Seu agrilhão não está mais em tuas mãos, porque Jesus o tomou numa batalha na cruz, no Calvário. Você pode até dividir a vida num fio de prata, mas eu estou sustentado na presença daquele que vive e que reina eternamente. Sabe o que é que me remete, igreja? É que em muitos momentos das nossas vidas esquecemos que temos um Deus que em um dado momento viveu como homem em nosso meio, e mesmo assim não deixou de ser Deus, fazendo milagres que homem nenhum operou. Ou seja, Deus, ele era antes da construção louvado seja Deus da terra, ele se tornou em nome de Jesus homem, para trazer a mim e a você a salvação por motivo dos nossos pecados. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Quando o diabo pensou que tinha vencido ele na cruz do Calvário, ele permitiu até que o levasse no sepulcro, mas no dia de Páscoa, o diabo, louvado seja Deus, nem o espírito da morte conseguiram conter o corpo de Cristo deitado naquele sepulcro, porque a Bíblia vai dizer que os anjos estavam na porta. Ele se levantou e saiu andando, e ainda mandou recado para os apóstolos. Esta é a nossa igreja. Não está entendendo não? A sua igreja, ela não morre, a sua igreja não fecha as portas, a sua igreja, ela é eterna. Pode até parar teu ministério, pode até querer parar tua vida espiritual, mas a igreja de Deus, ela está fundamentalizada na presença do Cristo ressurreto. Louvado seja Deus. Volta aí Mateus 21, em nome de Jesus, só para você entender sobre o conceito pedra e Pietro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. 21, 40, em nome de Jesus, 42, diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe Jesus, nunca leste? Olha o que ele está falando acerca do que foi proferido há 700 anos atrás. Nunca leste nas escrituras a pedra os quais edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça
do ângulo pelo Senhor, foi feito isso, e é maravilhoso aos olhos, ou aos nossos olhos. Portanto eu vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos, e quem cair sobre esta pedra, desperdiçar. Louvado seja Deus. E aquele que sobre que ela cair, ficará destruído ao pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e, louvado seja Deus, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinha por profeta. Vai agora em Atos, capítulo de número 4, logo após os evangelhos. Daqui a pouco eu começo a pregar, isso é só para guisa de introdução. Louvado seja Deus. 4, 11 e 12, diz assim, ó: ele quem? O apóstolo Paulo está falando de quem aí? Pedro está falando de quem aí? Ele quem? Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Romanos capítulo de número 9, se você achar, leia comigo em nome de Jesus. Romanos 9, 33, diz assim, ó: como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Em nome de Jesus. Efésios capítulo de número 2, 20. Quem achar aí, dá glória a Deus. Efésios 2, 20. Quem achou, dá aleluia. Levanta e lê em nome de Jesus. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada do Deus. Louvado seja Deus no Espírito. 1 Pedro, vai lá no finalzinho, vai buscando. 1 Pedro, em nome de Jesus. Olha o que Pedro também fala dele: louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenha pena e misericórdia da minha Bíblia, que ela é uma bênção, mas eu amo essa Bíblia. Amém? Louvado seja Deus. 1 Pedro capítulo 2, cadê o versículo? 2, 4 a 9. 1 Pedro, amém? Diz assim, ó: e chegando-vos para ela a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados na casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra. Louvado seja Deus, que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha
de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo louvado seja Deus, desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Igreja de Deus, se nós pararmos para atentar em todos os contextos que nós lemos, Jesus, Ele é a nossa pedra preciosa. Quando Jesus, Ele fala a Pedro, louvado seja Deus, bem-aventurados, Mateus 16, 17, respondendo Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pietro, ou seja, fragmentos de rocha, e sobre pronome, louvado seja Deus, demonstrativo, esta, ele está demonstrando, pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra, ligado nos céus serão, e também tudo que estiver desligado na terra será desligado no céu. Ou seja, é por Ele, para Ele, e sempre tudo através dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se Ele está edificando a igreja, se Ele está em nome de Jesus construindo a igreja, aí nós vamos partir para um lado secular. Ele é um arquiteto, Ele é um engenheiro, então nós somos tijolos, bloco da construção de Deus. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para uma igreja eterna que irá morar nos céus. A Bíblia vai nos dizer que Deus prepara os apóstolos. A Bíblia vai dizer sobre a construção das igrejas. O que é, em nome de Jesus, a palavra igreja? Louvado seja Deus, é uma reunião para uma assembleia, para interesses, ou seja, assembleia é uma reunião para interesses, do qual aquelas pessoas estão ali sentadas, e quando levamos ela para dentro da igreja, estamos tratando de assuntos espirituais. A igreja, a assembleia, ela é assembleia de Deus. Somos todos, ou estamos todos aqui agora, fazendo uma assembleia, uma reunião, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, quando Deus ele fala aquilo, para que não se ensoberbece Pedro, ele dizia, não foi você que falou, porque nem foi carne e nem sangue que te revelou, mas sim o meu Pai que te usou, aquele que estás no céu. E para te dizer melhor, Pedro, tu és simplesmente Pedro, tu és simplesmente fragmentos de rocha, é o nome que eu te dei, Simão, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tem igreja de Deus aqui? Pode aplaudir a Ele. Então, igreja só é tomar o curso do rumo daquilo que Jesus tem para nós. O que é que eu entendo com isso? A placa da igreja, ela não vai me direcionar ao caminho dos céus, mas por eu ser sábio, aquele qual Deus colocou para que viesse sobre ele a palavra do conserto na minha vida, eu tenho que ter sobre ele obediência, para que eu possa fazer parte desta igreja. E que igreja é essa? Não é igreja por divisões de placa, mas sim uma igreja por o único Cristo, Salvador, Consolador, um ressurreto, que Ele fez por nós,
algo maravilhoso. Mas no versículo de número 24, do capítulo de número 16, louvado seja Deus, olha o que Jesus fala a cada um de nós. É fácil fazer parte desta igreja? Não. De que igreja eu estou falando? A igreja de Cristo Jesus. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Infelizmente, perderam-se o contexto de adorar, de buscar a Ele. Quando se fala buscar em espírito e em verdade, Ele está falando, igreja, dos maus feitores, dos falsos profetas em cima dos altares, fazendo assim a sua própria vontade. Mas a igreja não é do homem, a igreja não é da mulher, a igreja foi daquele que fundamentalizou ela. E Ele, em nome de Jesus, quando Ele fala isso, Ele diz com todo o poder: louvado seja Deus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que ele quer dizer com portas do inferno? A Bíblia vai dizer que quando Deus, ele viu a intenção do diabo, ele lançou o diabo de lá para cá e veio com Lúcifer, mas uma terça parte dos anjos. Ele fala sobre, louvado seja Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Castras de demônio, portas abertas, manifestações demoníacas que entram na vida das pessoas e destroem, como eu falei, gradativamente, se você deixar. Mas se você tiver firmado na rocha, chamado Jesus Cristo de Nazaré, vem vendaval, maremoto, vem terremoto, vem furacão, tufão, vem palavras contrárias, vem levante de marido, de mulher, de filho, vem levante de vizinho, pode vir desespero, pode vir desemprego, pode vir doença. Se você estiver na rocha chamada Jesus, você pode até balançar um pouquinho, mas você não cai, porque a igreja está sobre a sujeição ou sobre a responsabilidade de Cristo, e nós estamos sobre a sujeição daquele que vive e que reina eternamente. Então levanta a mão e diga: eu sou da igreja de Cristo. Aí ele diz aos discípulos no versículo 24: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Pega em nome de Jesus isso aí. Renuncia-se a si mesmo. O que é que eu tenho que renunciar? Tudo aquilo que é contrário à vontade do dono da igreja. Quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja? Então, nós sabemos tudo que é contrário às suas vontades. Então ele já diz: ó, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Aí não é só renunciar já está dizendo: parar de beber, renunciar ao pecado, renunciar à fumaça do cigarro, renunciar à bebida, renunciar à prostituição, renunciar a tudo. Aí, não obstante a isso, ele diz assim, ó: depois de você renunciar, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Que cruz são essas? No caminho do crente há adversidades. No caminho do crente vão ter pedras de tropeço para tentar te derrubar. Então você tem que aprender a conviver com isso. É minha esposa, que é um levante terrível, é o meu marido, que é um levante, são os meus filhos, são a sua cruz. Se tem essas pedras de tropeços, fragmentos de rocha, tentando derrubar o teu ministério, entenda que tem uma rocha inabalável chamada pedra Jesus Cristo de Nazaré, que diz: você passará por fogo e não se queimará, passará por água e não se afogará, passará por doença e não morrerá, passará por problema e não terá, louvado seja Deus, sequelas, porque eu estou contigo. Eu sou a rocha inabalável. Aí ele continua:
Porque, no versículo 25, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Poxa, pastor, troca isso aí em miúdos. Como é que eu vou salvar a minha vida? É você achar que está fazendo um evangelho conforme a sua vontade, achando que está agradando a Deus, mas não está fazendo a vontade de Deus. Olhe quantos hoje não estão fazendo a vontade de Deus. Uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de estômago, uma dorzinha de dente, uma dorzinha no pé, um problemazinho com o marido, um problemazinho com a esposa, uma discussãozinha no trabalho. É uma pedra de tropeço para que não venha à igreja para adorar a Deus. E como é que vai aprender? Que tem que aprender a viver com isso, ó. Louvado seja Deus, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, eu estou chateado, mas eu vou adorar meu Cristo. Me aborreceram hoje, mas eu vou adorar meu Cristo. Fui demitido, mas eu vou adorar meu Cristo. Estou com dor de cabeça, mas eu vou adorar meu Cristo. Minha perna está doendo, mas eu vou adorar o meu Cristo. Sabe, minha barriga está aqui, que só a misericórdia de Deus, mas eu vou adorá-lo em espírito, em verdade, porque eu quero achar a minha salvação. Aí ele diz assim, ó, a nós, igreja, nós, ou muitos de nós, não fazemos parte da igreja de Cristo, não estamos sustentabilizados, em cima dessa rocha. Ao que ele fala, ó, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Do que aproveita o homem? Poxa, e isso, igreja, é notório nós vermos isso. Quantos famosos hoje nós conhecemos que, quando dá relato da sua vida, um testemunho da sua vida, que eram pobres e ficaram ricos, em uma quantidade, não vou dizer de uma maioria, mas de uma boa quantidade deles disseram assim, eu comecei, somente quando é cantor, eu comecei cantando na igreja. Minha família era cristã, mas o mundo, ganhou o mundo todo, ganharam o mundo todo, conheceram nações, países, passaram a ganhar em euro, em dólar, esqueceram em nome de Jesus o nosso dinheirozinho, a nossa cédula, nosso real. Então está ganhando o mundo inteiro, mas vai perder a sua alma. Sabe quantos cantores, quantos atores fazem pacto com Satanás para serem ricos e famosos? Sabe quantos pastores fizeram pactos e fazem pacto com a maçonaria para ficarem ricos? Louvado seja Deus, entre aspas, pregando a palavra de Deus, pasmem, mas são pastores, estão ricos e são maçons, fazem parte de um contexto de maçonaria, querem ganhar o mundo, mas não se preocupa com a sua alma. Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Vai dar o dinheiro que ganhou, os euros que ganharam, os milhões que fizeram? Porque no caixão, às vezes fazem lá uma palhaçada e bota bandeira, e bota roupa, e bota flores, e bota, sei lá, algo que a pessoa gostava, um ursinho que gostava e comprava muito. Aquilo ali é uma beleza para os escoveiros. Escoveiro, meu amigo, espera só passar o tempo da graça. Quando a família esquece um pouquinho, se tiver oculto, se tiver visível, não. Mas se tiver lá dentro do caixão, você está pensando que coveiro tem medo de morto? Igual um bocado de gente que eu tenho medo, vejo que tem medo de mortos. Coveiro abre o caixão, tira o defunto. Se tiver debaixo do defunto, tiver ele tira o defunto do caixão, tira tudo. Se possível for, deixa o defunto nu. Se a roupa for de marca,
Ele quer saber lá, ele lava com que boa, com que for lá para tirar o cheiro do defunto. E aí põe o defunto lá de novo e deixa lá fechadinho, bonitinho como estava. Aí os idólatras vão lá, todo dia 2 de novembro, né? E vai lá chorar, botar flores para defunto. Minha irmã que não é cristã, um dia eu fui lá ver o que, rapaz? Você foi lá ver o que? Peça o cara para abrir lá, paga ele se tiver dinheiro, peça ele para abrir para você olhar sua mãe e seu pai como é que estão lá. Não estão mais aí. O que Deus se importa é com nossa alma. Então quando Jesus, ele ali perto do Rio Jordão, isso foi próximo do Rio Jordão, a Bíblia fala, aí chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou, ali era próximo do Rio Jordão, não me fala, do lado norte ali, Israel. Ele pergunta aquilo ali, tão somente para falar aos apóstolos quem ele era. E interessante, ele mesmo não falou, mas o próprio Deus falara através da boca de Simão Barjonas: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Por que ele fala essa expressão, Deus vivo? Porque eles conheciam Baal, porque eles conheciam Apolo, porque eles conheciam outros deuses, Deus Sol, Deus Lua, Deus Terra. O interessante de tudo isso é que o apóstolo Paulo deixa para mim e para você, está lá em Coríntios, algo interessante. Você me fala, capítulo 1 ou 3:10, que ele fala assim, ó: se Paulo plantou e Apolo regou, quem dá o crescimento é Cristo. É Ele que faz crescer. Quer ver uma coisa? Todos nós aqui, alguns em processos lentos de uma vida espiritual com Deus, outros já mais avançados com Deus, porque já tem um tempo maior com o Senhor e vem entendendo a cada dia a responsabilidade do que é ser um adorador. Não é simplesmente ter uma Bíblia debaixo do seu braço, né? Parar de usar bermudas, calças, leggings, as mulheres, parar de usar maquiagens devassas que chamem a atenção, brincos que só Jesus na causa, roupa que chama a atenção do homem. Não é só mudar as suas vestes também os homens, mas também mudar o teu caráter. E quem forja o nosso caráter é o próprio Jesus. Se você parar para analisar, em todo o tempo, nos contextos do Evangelho, Jesus vem sempre forjando o caráter de cada um, e um deles não soube se firmar na presença de Jesus, conhecido como Judas Iscariote. Como eu disse aqui, que nome não dá relevância nenhuma em relação de bênção ou maldição, porque o nome de Judas era abençoado ou elogiável. A tradução do nome de Judas é essa. Em outros estudos diz assim, o nome que semeia o louvor. Mas o que foi que ele fez? Roubou. Um contraste do entendimento que nós temos, né, na vida cristã, que Iacove, que é o mesmo que Jacó, que significa o que agarra, porque nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Fizeram até uma música com ele, né? Que Jacó, louvado seja Deus, era ladrão porque nasceu agarrado na perna de Saul. E pelo fato de Jacó segurou o anjo, ele segurou o anjo porque o anjo estava trabalhando, como eu já disse, no quarto nível de vida de Jacó, que era no nível de vida espiritual. Ele já tinha ganho tudo que Deus trabalhou na vida de Jacó, da cabeça ao pé, um ditado humano que nós vimos, né? Trabalhou quando Labão enganou a ele, porque ele trabalhou 7 anos por Raquel, ele deu Lia, né?
Aí vem, trabalhou no nível físico, porque ele coabitou, quando acordou, ele estava tomado chapado de vinho, jogou na tenda lá, disse que ele é feio, zarou, ia ter um nariz parecendo uma bruxa. Ele gritou e disse: que é isso, você me enganou. Eu te enganei? Não, você não leu o que está abaixo aqui não? Aqui a gente primeiro casa mais velha. Você quer outra? Trabalhe para mim mais 7 anos. Normal. Ele trabalhou mais 7 anos. E depois ele se casou com Raquel, coabitou com Raquel, teve filhos de Raquel e teve filhos de Lia. Deus trabalhou nos 2 níveis de vida dele, no nível físico, no nível emocional. Faltava 2 níveis. Todo ser humano tem 4 níveis de vida. Se quiser fazer prova disso, nós trabalhamos no curso de 7 anos. Faça a prova, comece a contar a partir desse ano de 2021 até 2028 e veja o que Deus vai fazer em sua vida até lá, se vivo você estiver, de bom ou de ruim. Faltava o nível intelectual e o nível espiritual. Todo ser humano tem uma parte intelectual, outros mais apurada, outros menos. Quem estuda, quem busca, quem faz faculdade, vai ter a tua intelectualidade. Mas nenhum homem tem sabedoria, a não ser se for dada por Deus. Sabedoria só provém de Deus. E se tem um homem na terra que teve sabedoria, o nome dele é Salomão. Então, voltando rapidinho, antes que eu fale sobre os outros 2 níveis, Jacó era para ter uma vida pregressa, uma vida ruim, porque teu nome, segundo o povo judaico, era um nome que se elevava a ladrão. Muito pelo contrário, ele não roubou nada do tio dele. E louvado seja Deus, Judas, que tinha o nome de abençoado, elogiável ou louvor, era um ladrão que roubava o tempo todo e morreu como um ladrão. Entregou Jesus por 30 moedas de prata. Aí quando chega no 3º nível, que é o nível intelectual, ele separa as malhadas que ele vê mais gordinha para ele, e aí já estava trabalhando para ele, para o tio Labão, e a de Labão mais magra. Então ele ficou no 21º ano 7 vezes mais rico do que Labão, a ponto do filho de Labão se chatear, e ele trabalhou ali e foi embora. E o 7º ou 4º nível de vida foi quando ele segurou o anjo. Ele não quis roubar o anjo, ele queria uma bênção. E quando ele segura o anjo, já na alvorada da noite, próximo de amanhecer, ele me larga que eu tenho que subir. Ele vai e muda o nome dele de Jacó para Israel. Então nós temos que buscar o melhor para nós. Pastor, onde é que está nosso melhor? O nosso melhor está no trono da graça. Então ele diz assim: louvado seja Deus, exaltado seja Ele para todos sempre. O que dará o homem pela sua alma? O que poderá o homem, pedirá o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e não dará a cada um segundo as suas obras. Então, dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o filho do homem no seu, louvado seja Deus, reino. Então é momento de a gente entender a quem você serve. Jesus. A quem você serve? Jesus. A quem você serve? A quem os apóstolos serviam? Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que após a ressurreição e a ascensão de Cristo nos ares, nos altos, no 3º céu, conhecido como acessível céu da glória de Deus, a Bíblia vai dizer que desce primeiro, como estava escrito em Joel capítulo 2, desce o Espírito dele sobre toda a carne. Estava ali 120 pessoas dentro do cenáculo, e posteriormente aquilo, a igreja começa a ter um crescimento, começa a ser fundamentalizada na terra, e começa a crescer as assembleias de Deus, as reuniões para tão somente conceitos bíblicos, ou na época pergaminhos e manuscritos dos antigos profetas. Então, igreja, a nossa pedra
é Jesus. A nossa rocha é Jesus. Pastor, a quem eu devo recorrer quando tudo estiver difícil? Yahvé, beleza, né? Dexnu, Deus da justiça. Chamar em nome de Jesus, Deus Rafá, Adonai. Mas não esqueça do intermediário, Emanuel, o Deus conosco. Porque quem quer mudança na vida aqui, levanta a mão. Eu não estou falando mudança na vida profissional, conjugal, familiar. Estou falando na vida ministerial. Pastor, o que é uma vida ministerial? Ora, a partir do momento que você ergue a sua mão, faz uma aliança com Cristo. Já disse aqui, está lá nos Salmos. Eu me esqueci até os Salmos que fala sobre isso. Acho que é Salmo 140. Não foi nós que escolhemos a Deus, Ele que escolheu a nós. Quando Ele nos escolheu e nós fizemos uma aliança com Ele, a Bíblia vai dizer que todos nós fomos batizados nas águas. E aí começa a ter um crescimento na nossa vida ministerial. Isso chama-se vida com Cristo. Quantas pessoas nós vimos que vieram, já fizeram parte de grupos conosco, cantavam conosco, né? Cultuavam conosco, mas hoje uns estão no mundo, outros estão naquela igreja. Vai lá e vem cá, vem Maria, como eu costumo dizer, aquelas igrejas que não correspondem com a pedra chamada Jesus, não está firmada na rocha, nem no alicerce sagrado, mas sim na, louvado seja Deus, antropocêntrica, fazendo o homem a sua vontade. Como eu disse aqui em um dos meus cultos, eu vejo Deus Cristo procurando Ele nas igrejas, e Ele não encontra, mas encontra o homem, encontra a soberba. Tem algumas igrejas, meu amigo, são tantas petulâncias, tantas formalidades. A casa de Deus é para ter ordem e decência, mas não é para ver essa soberba, essas formalidades, sabe? Essas situações. Tem pessoas que eu vejo em algumas igrejas, não vou citar nome para não ser antiético, que parece até que os homens são blindados, ficam em cima dos altares com seus paletós, com suas gravatas, com seus cabelos, a barba assim, igual a minha misericórdia. Eu não chego nem na frente da cadeira da igreja, porque não pode ter a barba, mas pode ter a vida oculta e fazendo tudo errado. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então procures em nome de Jesus, a partir de hoje. Pastor, qual é meu alicerce? Qual é a minha pedra? Qual é, em nome de Jesus, a minha rocha? Jesus. Jesus. Pastor, qual é a partida da minha vida ministerial? Jesus. Pastor, como eu faço para ter intimidade com Jesus? Simples. Tenha a sua vida correta, jejua, ora e vive conforme os estatutos e mandamentos de Deus. Então, igreja, em nome de Jesus, guarda isto na tábua do teu coração, em cada versículo que eu falei aqui, em Isaías, em Salmos, em Colossenses, em Atos, em Romanos, em 1 Pedro. Todos eles relatam Jesus como a nossa rocha, ou seja, a nossa força, ou seja, o nosso combatente entre nós e o diabo. Quem somos nós? Filhos do grande eu sou. Fica de pé em nome de Jesus.